Palmares, professor Leandro, professor tutor virtual da disciplina História da África. É uma satisfação estar fazendo esse vídeo aqui para vocês, depois de muitos pedidos, devido à dificuldade dos textos da semana 2, o que é compreensível, são textos com espaços geográficos, com termos, conceitos bem comuns para quem está acostumado a trabalhar sempre a história europeia, e a história do Brasil. Enfim, a ideia de fazer esse vídeo é tentar explicar um pouco mais, fazer uma síntese das principais questões da semana 2, para que vocês possam compreender mais os textos e não só para a questão da prova, mas para o aprendizado de vocês mesmos. Porque a partir daí, quando vocês voltarem para as leituras nos livros, vocês vão ter um pouco mais de facilidade. Assim nós esperamos, tá bom? Então, os textos da semana 2, eles têm uma grande relevância porque eles trabalham dois pontos específicos do continente africano que vão influenciar muito o Brasil, que é onde vai vir a maior parte dos escravizados da África para formação e construção da nossa sociedade, que é a região do Golfo da Guiné, que é a Costa da Mina, que de certo modo vai ter muita influência do Império do Mali e da África Islâmica, e a outra é a África Centro-Ocidental, tendo como principal local Angola, mas as regiões adjacentes que a gente vai comentar também. Então, Angola teve a maior parte de escravizados vindo para o Brasil. E, em segundo lugar fica essa região do Golfo da Guiné, essa região da África Ocidental mesmo, que teve muita influência do Império do Mali, essa África Islâmica. Certo? O texto 2 do volume 4, a gente tem o volume 4, foi utilizado o texto 2, o texto 6 e o texto 22. O texto 6 ele fala especificamente sobre o Império do Mali, como ele se formou, como se desenvolveu, até já início da sua decadência, que vai depois gerar o Império de Songhai, que é justamente a organização política que os europeus vão se deparar na expansão marítima portuguesa, que vai ser já uma remanescência do Império do Mali. E o texto 22 ele trabalha a África Centro-Ocidental, onde a gente pode falar de três grandes grupos políticos que Portugal vai ter muita influência, ou vai sofrer muita influência, ou vai se deparar em questões político-administrativas e socioculturais, que é o Reino do Congo, Angola e Benguela, que vai ser a maior parte dos escravizados que vai vir para o Brasil, como eu falei anteriormente. Sobre o texto 6, que é do Império do Mali, eu não vou me aprofundar tanto, porque você já tem um vídeo que foi organizado pelo professor Rivaí Macedo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é sobre a perspectiva dessa África Islâmica, essa África Ocidental, com relação às viagens do Ibn Battuta. Então, um vídeo que ele já consegue facilitar um pouco mais a leitura do texto. Mas mesmo assim eu vou colocar alguns pontos principais. A expansão do Islã. Como é que foi isso? Como é que isso influenciou o Império do Mali? A expansão do Islã na África, ela vai do século 7, já indo para o século 8 depois de Cristo, até o século 15, que é justamente o século 15, onde vai ter a expansão portuguesa, na marítima, que vai pela costa africana ocidental, e isso vai começar realmente a fazer com que essa expansão islâmica tenha puxa um pouco o freio, porque ele já vem de muitas derrotas na Península Ibérica. O reino de Portugal foi feito justamente com essa expulsão desses mouros daquela região, e ainda a região que hoje a gente conhece como Espanha, no início da expansão marítima portuguesa, ainda estava em conflito com esses mouros. Então, como é que foi isso, essa expansão? Primeira questão, nessa região da África Ocidental, como também na África Subsaariana, abaixo do Saara, é uma diversidade muito grande de religiões. Você vai ter religiões desde culto aos ancestrais,
ao panteísmo, que é o culto à natureza, ou qualquer outro tipo de divindade, ou as religiões dos orixás, como a gente está acostumado, tipos de cristianismo também, como o Islã. Então, a grande diferença do Islã é que ele meio que se expande nessa África Ocidental, nessa África do Norte, né? Sem uma política cruzadística, como o cristianismo vai fazer. Então, foi uma religião que se expande e não entra em conflito direto, né, através de armas, mas usa outros mecanismos políticos, econômicos, para que os grupos sociais ali meio que comecem a aderir, né, por questões de hierarquia social, por questões econômicas. Então, para você ter uma ideia, alguns lugares, né, dessa expansão islâmica, como vai acontecer antes, um pouco já durante o Império do Ghana, né, quem quisesse praticar as suas religiões poderia ficar à vontade, desde que pagasse um tributo a mais. Então muita gente, né, não querendo pagar esse tributo, às vezes aderia ao Islã, até mesmo porque o Islã foi colocado na África com uma ideologia muito simples, né? O Corão, ele tem uma linguagem muito direta do que se deve fazer, né, e como se deve prosseguir. E na África houve muitas adaptações. O Islã ele vai ser absorvido, adaptado e gerar várias ramificações, né? Os almorávidas, depois os povos berberes. Então os grupos, né, dessa região do norte da África vão adaptar muito o Islã de acordo com as suas realidades locais, dos seus aspectos culturais, né? O cristianismo também vai fazer isso, mas bem mais suave, né? O Islã não, você vai ter essa visibilidade maior. Tendo em vista esse processo, a região, né, o que viria a ser o Reino do Mali, eram vários principados, né, a qual eles vão tentar se organizar mutuamente, um querendo ganhar mais destaque que o outro, sobretudo no início do que viria a ser os califados, né? E vocês viram no texto, né, do texto 6 lá, que o surgimento desse Império do Mali foi dentro de uma história, né, com elementos místicos, né? Você tem a figura do Sundiata Keita, né, que é através de talvez um mito de origem do Império do Mali, né, o herói, né, meio divino, né, meio homem, né, vai unificar os povos e formar um grande império, né. Eu me lembro que um dos feedbacks eu disse que o Império do Mali ele tem uma grande característica por ele fazer parte ou se apropriar de um dos lugares mais inóspitos do mundo, que é o deserto do Saara. Então imagine vocês se utilizar do deserto do Saara para fazer transações comerciais, caravanas comerciais dentro do deserto, que levaria produtos de toda essa região da África Ocidental para as cidades do mar Mediterrâneo, né? Isso vai ser uma organização complexa. Você tem uma ideia, vão ter rotas oficiais, essas rotas elas vão ser fiscalizadas, vão ser cobrados pedágios, vão ter taxa de seguros, né? Ocasionando com que essas rotas pudessem ser seguras para que o comércio transitasse, né? Então, essas questões que a gente tem que analisar quando for ler o texto, né? Como é que eles se organizaram politicamente, os cuidados, para que o comércio pudesse se desenvolver. Muitas cidades vão surgir tendo como núcleo os mercados, que é justamente que vão ser entrepostos dentro dessas rotas saarianas, né? O mercado, nessa região da África Ocidental, era como se fosse um grande centro cultural, onde vários povos de vários lugares se encontravam, trocavam informações, mercadorias, compra, venda, e, antes de tudo, entretenimento, né? Como diz o historiador Joseph Kizerbo, né? O mercado dessa África Centro-Ocidental seria o lugar de escape ou desabafo dos labores diários, né? Então a gente vê que os nossos mercados hoje, principalmente aqui em Pernambuco e no Recife, eles têm muito esse caráter de ser um lugar de entretenimento, não só de compra e venda, né? Um lugar de entretenimento, de descontração, enfim. Então tem essas características também. Mas enfim, após o Sundiata Keita, né,
uma geração, duas depois, né, o Império do Mali ele vai ter um imperador chamado Mansa Musa I. Recentemente, há uns 10 anos atrás, a revista Forbes ela fez uma análise geral de qual foi o ser humano que mais acumulou riquezas, né, no mundo em todos os tempos. E quem saiu vencedor foi Mansa Musa I. Ele conseguiu, através de extração de ouro e de um comércio, uma grande rede, né, comercial através do deserto do Saara, criar uma grande riqueza. Há um relato, acho que esse relato é até de Ibn Battuta, de que o Mansa Musa ele vai fazer uma peregrinação a Meca, e chegando em Meca ele distribui muito ouro e faz com que o preço do ouro caia, né? Então isso vai ser muito relatado. Então proporcionou essa riqueza, né? Um centro de informações, né, muito grande o Império do Mali, porque se investiu muito nesses aspectos culturais e no acúmulo de informações com locais de repasse desse conhecimento que poderia ser o início de universidades dentro de um conceito europeu. A gente tem aí a Universidade de Tombuctu, né? A partir do século 11, 12, se eu não me engano, que vai fazer parte, é uma representação desses mecanismos, né, dessas redes de interdependência que esse comércio saariano desenvolveu, né? Enfim, então eu recomendo, né, vocês darem uma olhada no vídeo, veem justamente esses elementos, né? O vídeo vai ajudar bastante vocês analisarem mais essas redes, né? Essa complexidade que era essas estruturas sociais do Império do Mali, que em decadência vai virar o Império de Songhai, que vai ser justamente esse grupo, né, que vai se envolver com os europeus na expansão marítima. Além do Saara, nós temos uma grande região, né? A África Ocidental, você tem o Saara, e logo abaixo do Saara você tem uma grande rede hidrográfica, né? Sobretudo o rio Níger. E é justamente esse rio, com essa rede hidrográfica, que vai proporcionar justamente esses produtos, né, de intercâmbio, né, cultural e econômico aí no Saara.